falando um pouco hoje sobre Vineland do Thomas Pynchon. Na verdade, para aproveitar, eu vi recentemente Uma Batalha Após a Outra. Não sei se vocês viram, o último filme do Paul Thomas Anderson, filmaço, que é baseado nesse livro aqui. Não é a primeira vez que o Paul Thomas Anderson tem um certo contato com a obra do Pynchon, porque ele já fez uma adaptação do Vício Inerente, que eu achei bem legal, achei bem divertido. Claro que é muito, muito difícil, na verdade é impossível adaptar Pynchon para o cinema, porque costuma ser esses livros muito cheios de conteúdo, sem nenhum fluxo assim linear de história, com dezenas e dezenas e dezenas de personagens. Mas eu achei muito legal, achei muito competente. E Uma Batalha Após a Outra, na verdade, ele é só baseado nesse livro. Tem alguns paralelos que existem lá, somente entre os 4 personagens principais, e a trama, no geral, é parecida, mas, assim, fora isso, tem, assim, se você ler esse livro esperando que vai ter muita coisa parecida com o filme, você vai realmente se decepcionar. Muito da psicologia desses personagens principais não são tão parecidas com os do livro, então vou tentar falar um pouco a respeito disso. E para quem não conhece, né, o Paul Thomas Anderson é um baita do diretor, assim, com uma filmografia genial. O cara fez Messi, fez Magnolia, fez Sangue Negro, o cara fez Bug Nights, tem, assim, filmes fantásticos, fez, né, O Vício Inerente, fez Trama Fantasma, outro filmaço, filmaço. E o Thomas Pynchon é esse autor recluso, um dos mais geniais autores vivos, na minha humilde opinião, um dos meus favoritos. Ele fez Mason e Dixon, que é um dos meus livros favoritos da vida. Acho um livro assim fabuloso, fascinante. E ele fez também Arco-Íris da Gravidade, que é o livro mais importante dele, o mais difícil dele, e um dos mais difíceis que eu já li na vida, mas ainda assim eu acho também genial, excepcional. É uma leitura única, sem nada parecido na literatura. E é aí que mora, eu acho, a beleza, o interesse que eu tenho pelo Pynchon, porque ninguém escreve como ele. Não porque ninguém escreva melhor do que ele, mas do jeito que ele escreve, com as idiosincrasias que ele tem, ninguém é parecido. E Vineland, que é o livro que eu quero falar hoje, fica bem talvez nesse meio do caminho. Porque se você leu, se você gostou, se você conseguiu acompanhar, dá para dar esse próximo passo e ler Arco-Íris da Gravidade. Se não, mas ainda assim você gostou do estilo, talvez valha a pena voltar a ler O Leilão do Lote 49, que também é um livro muito bacana, muito legal. Vale a pena ler também Vício Inerente. E daí, quando você estiver acostumado, daí você embarca e abraça Arco-Íris da Gravidade, que eu acho que vale demais a pena. Mas beleza, sobre o que fala Vineland? Vineland vai ser, na verdade, sobre uma grande crítica ao governo dos Estados Unidos, principalmente da década de 60, o governo Nixon, e como que isso influenciou e vai influenciar um governo que está começando, que é o do Ronald Reagan, que é o governo dos anos 80 nos Estados Unidos, que é basicamente grande parte de onde esses eventos vão acontecer. Que é um livro sobre os anos 80 nos Estados Unidos, mas também falando sobre vários dos eventos da década de 60 e como que eles estão influenciando e vão voltar a influenciar essas medidas nos Estados Unidos. Sobre essa preocupação que as pessoas estão tendo, sobre essas medidas fascistas de repressão, sobre todas as outras formas de visão social que as pessoas têm. Então é um livro muito sobre isso, muito sobre crítica política, mas também ele é muito ágil, muito dinâmico, muito elástico. É uma grande viagem pelos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia, em que boa parte da ação vai passar aqui em Vineland, que é uma cidade, se eu não me engano, ficcional na Califórnia, porque tem uma cidade de Vineland, mas não é na Califórnia. De qualquer forma, a história também vai se passar em parte no Japão. Então é muito doido, muito insano, e como, mantendo a tradição dos livros do Pynchon, tem dezenas e dezenas e dezenas de personagens, tem personagens novos sendo introduzidos até quase no final do livro. Então, uma coisa que eu acho que facilita demais a leitura dos livros do Pynchon é tentar manter essa visão, essa árvore de personagens e a relação que eles têm um com os outros. Eu acho que isso facilita demais a leitura. E o cerne, assim, a estrutura central vai ser sobre esse vilão, o Brock Vond no livro, que é o Lockjaw no filme, que está indo atrás dessa menina, que é a filha do Zoid no livro, que é a filha do Bob no filme. Então, isso aqui se mantém. E também vai ter muito sobre esse grupo revolucionário, que no filme ele é muito mais ativo, muito mais violento, muito mais presente, muito mais interessante, na verdade, enquanto que aqui tem esse grupo bem de esquerda, mas é um grupo muito hippie, muito envolvido com cultura, muito envolvido com produção artística. Então tem essa certa crítica do Pynchon sobre aquilo que eles estão fazendo, não tem tanta relevância, não tem tanta presença de fato na vida das pessoas. Então vai ter muita crítica também sobre a contracultura da época, tanto da década de 60 quanto da década de 80, e é um livro, assim, bizarramente fascinante, porque uma coisa que está sempre presente nas obras do Pynchon é essa pegada realista, aquele comentário cheio de referência sobre tudo que está acontecendo, ao zeitgeist da época, mas também
com essas bizarrices, com essas coisas extremamente fantásticas. Então vai ter muita presença aqui de coisas sobrenaturais, tá? Tem essas bizarrices, como por exemplo os Thanatóides, que é esse grupo de morto-vivo que é viciado em televisão, você não sabe se eles são meio zumbis, meio fantasmas. Vai ter abduções de OVNIs, assim, o Pynchon ele consegue mesclar essas coisas e é meio cartunesco, no geral, as coisas, tá? Mas essa que é a graça do Pynchon, é essa que faz com que ele seja tão único e tão diferenciado. Se você viu o filme, depois você for pro livro, você vai ver que infelizmente não tem assim um paralelo direto com o personagem do Benício Del Toro, que é um personagem fantástico, muito, muito engraçado, muito legal. Tem, de certa forma, mesclando dois personagens daqui, eu acho que esse personagem do Benício Del Toro é para manter essa presença das artes orientais, das artes marciais, porque também tem aqui, e aqui é ainda mais bizarro do que no filme, tá? A personagem DL, que tem um certo paralelo com uma personagem do filme, não vou dar muito spoiler, mas aqui ela é absurda, ela tem aquele golpe do Kill Bill, que depois de acertar certos pontos, a pessoa morre depois de um tempo. Então, inclusive, esse livro aqui é de 1990, tá? Eu acho muito importante ressaltar que ele assim, acabou de acabar a década de 80 e ele já está fazendo essa referência extremamente abrangente de uma década inteira, na verdade 2 décadas, mas focando na década de 80. E só para vocês terem noção de como que a visão do Pynchon não é só enciclopédica, mas é dessa neurose conspiracionalista muito à frente do tempo dele. Tem uma passagem aqui que ele vai falar sobre esse infiltrado da CIA em Cuba que vai matar o Fidel Castro usando um charuto explosivo. Extremamente cômico, ninguém provavelmente deve ter levado muito a sério na época que o livro saiu, mas isso aconteceu. De fato aconteceu e só se tornou assim aberto ao público, se eu não me engano, em 2020, tipo, 30 anos depois. Então o Pynchon, mesmo antes da internet, mesmo antes assim desse conhecimento tão facilmente difundido, ele já sabia dessas coisas, já comentava sobre essas coisas. Então se você gosta disso, também tem muito na obra do Pynchon. E aí outra coisa, o Zoid, que seria o personagem principal, a gente vê que logo ele deixa de ser. Não tem um personagem central nesse livro, ele vai pulando de pontos de vistas de épocas, porque o livro, como eu disse, começa na década de 80, mas o miolo dele, grande parte dele vai se passar na década de 60 também. Então, nesse quesito, ele tem uma certa semelhança com o Arco-Íris da Gravidade, que é um livro sobre a década de 60, mas com muitas memórias da Segunda Guerra Mundial envolvidas, então isso aqui é mais ou menos semelhante. Passa na década de 80 com memórias da década de 60. Então essa era a minha dica para vocês hoje, Vineland, mas também do filme, uma batalha após a outra. Vale a pena ler e vale a pena ver o filme, vale a pena que vocês tracem seus próprios paralelos de comparação entre os dois. Os personagens daqui, infelizmente, não tem todos aqueles tiques tão legais que os personagens do filme têm, mas tem outras coisas que o filme realmente assim, é impossível de oferecer pra gente da forma que o livro oferece. Então fica a dica de hoje, Vineland, Pynchon, autor maravilhoso.